A lição que eu irei compartilhar com você nesse vídeo é uma lição que eu confesso que, desde que eu entendi ela, mudou a minha vida. Tenho certeza que a perspectiva da sua vida também pode mudar se você entender essa lição muito simples, mas ao mesmo tempo que simples, muito profunda. Se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você irá aprender e será edificado. Mas antes, por favor, já se inscreva no canal, não te custa absolutamente nada. Então, se inscreva agora, antes que eu comece a compartilhar. Por favor, já curta o vídeo, né? Isso também ajuda para que a gente continue fazendo, né, esse tipo de trabalho, porque isso ajuda com que a própria plataforma envie, né, entregue este vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas também serão edificadas, transformadas e abençoadas. Então, peço isso para você agora. Vamos lá? O tema central que eu quero compartilhar com você nessa lição é: o processo é inevitável. Já ouviu falar nisso? Processo é algo muito incrível que a vida nos permite ter. Então, todo objetivo final, podemos usar o termo como objetivo final, meta, alvo, propósito, né? Todo propósito, ele precisa ser antes passado ali a sua vida, né, por um processo para que você alcance aquele objetivo. Isso é muito lógico, na verdade, né? Então, se você quer passar em uma boa faculdade, em um bom vestibular concorrido, num curso, num concurso, você vai ter que se capacitar para isso. Eu me recordo a primeira vez que eu fui convidado para compartilhar uma palavra em uma reunião, né, uma oração que tinha de jovens na época na minha igreja, e eu preparei aquele esboço, né, como se fosse uma palavra ali de 1 hora, né, uma palestra de 1 hora, e eu percebi que aquele meu preparo ali de 1 hora eu fiz em 2 minutos. Por quê? Porque eu estava sendo capacitado. Hoje eu consigo conversar, ministrar, falar com você ali por horas, mas na época não saiu mais que 2 minutos. É um processo. Você se recorda do seu primeiro dia de trabalho? Tenta lembrar do seu primeiro emprego, do seu primeiro dia de trabalho, ou a sua primeira empresa, seu primeiro ano de empresário. Tenta lembrar a sua primeira vez, o primeiro momento naquilo que você fez, naquilo que você faz até hoje. Você percebe que, assim, aquela pessoa que começou não é a mesma que está hoje aqui me ouvindo, entendeu? Por quê? Porque houve um processo. O processo vem, né, com um dos alvos de nos amadurecer. Então, o processo ele é muito bom para o amadurecimento. Mas enquanto estamos passando por este processo, acredite, ele é muito difícil. Então, inevitavelmente, o processo ele é difícil. Então, assim, isso é algo muito comum no processo em nossas vidas. O processo ele sempre nos leva a nos arrancar, né? Literalmente, a nos retirar de uma zona confortável. É a famosa zona de conforto. O processo te arranca de lá. Porque, como dizem, né, as pessoas do modo geral aqui na internet, para que você alcance a sua melhor versão. Já viu esse termo? Realmente, para que você alcance qualquer nível de amadurecimento, haverá um processo. Esse processo, 99% das vezes, está ligado a um tipo de dor, sacrifício e sofrimento. A um nível de disciplina, a um nível de autocontrole, a um nível de domínio próprio, ok? Então, inevitável, isso vai acontecer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, eu estava compartilhando em uma live anteriormente nas minhas redes sociais, né? E eu me recordo que num dos exemplos que o meu pastor deu em uma das reuniões nossas que nós temos de pastores, ele usou o exemplo da corrida. Eu amei esse exemplo porque essa é uma prática que hoje eu tenho, que eu amo praticá-la, né, que é a corrida. Inclusive ele me usou ali como exemplo, né, naquela manhã que eu havia corrido com alguns outros amigos pastores. E foi bem interessante que ele falou sobre, para que eu consiga correr uma maratona, eu vou ter que aumentar a intensidade do meu treino que hoje eu tenho. E a resposta foi óbvia, com certeza. Para que eu alcance uma corrida a nível de maratona, eu vou ter que treinar ainda mais. Treinar corrida, disciplina na academia, musculação, muito principalmente no meu caso, alimentação. Então assim, é uma disciplina completa para que eu alcance este objetivo maior, que inclusive é um objetivo que eu tenho aí para este ano, né? Esse vídeo foi gravado em 2025, né? Hoje em especial, né? Estamos em fevereiro. E eu sei que mais pra frente eu vou atualizar esse vídeo, porque eu quero contar aqui uma pequena experiência acerca da corrida pra você, para apresentar pra você que o processo ele é realmente inevitável. Então eu sei que para que eu alcance esse objetivo que eu tenho neste ano, eu vou precisar aumentar a minha intensidade de treino, eu vou precisar aumentar a minha disciplina, eu vou ter que aumentar, e isso vai ser difícil, vai ser doloroso. E se engana aquele que acha que não será, porque e não tem problema. A questão é que as pessoas olham, né, o sofrimento, a dor, a dificuldade como um problema, mas é um problema para quem não entende o significado do processo.
Mas quando você entende o significado do processo e que após ele existe um propósito maravilhoso para ser vivido, você encara de um jeito diferente. Todos, em alguma maneira, passam por um processo. Compartilhe comigo aí. Você já passou por algum processo? Você pode compartilhar aqui nos comentários alguma parte desse processo, o que é que foi, como é que foi, o que é que te transformou, mas compartilhe conosco. Sabia que o seu comentário, talvez uma pessoa que vai ler o seu comentário pode ter a vida transformada por causa daquilo que você comentou? Então deixa um comentário aqui, por favor. Mas volta pra cá. E falando sobre o processo, ele foi no assunto de corrida, eu me lembrei da primeira vez que fui correr. Eu voltei de uma experiência muito marcante que eu tive. E eu entrei em contato com 2 amigos meus, né, que corriam na época, e falei, cara, quero correr com vocês. E aí esses 2 amigos meus, né, o Jefferson e o Paulo, eles me perguntaram quantos quilômetros você quer correr, né? Eu não sei se essa é a pergunta mais coerente para se fazer para quem nunca correu, mas porque quem nunca correu não tem ideia o que é correr, né? E eu falei, eu quero correr 7 quilômetros. Meu Deus do céu. Eu estava muito mais pesado que hoje, né? Na data de hoje eu estou num quadro aí de emagrecimento de aproximadamente aí 23 a 25 quilos, né? Varia, né, na balança. Então foi aí um tempo de um processo muito árduo. Meu Deus, olha. Meu Deus, Amélia. Amélia, hoje é teu aniversário, Amélia. É eu que tenho que fazer isso, Amélia, não é você. Não, eu vou ter que registrar isso aqui. Olha o que essa mulher fez, gente. Você acredita nisso ou não? Ela acabou de me trazer um prato de risoto. Meu Deus do céu. É isso que eu digo, irmãos. Case certo, case bem, sabe? Espera, ora, para que Deus possa te abençoar nisso também. E eu vou fazer o seguinte, eu não posso deixar esse prato maravilhoso que minha esposa fez esfriar. Então eu já volto aqui, tá bom? Para você vai passar alguns segundos, mas para mim vai passar ali mais ou menos uns 40 minutos que eu vou ir prestigiar essa coisa maravilhosa que minha esposa fez. Já nós voltamos e eu conto essa história quando eu fui correr com os meus amigos, ok? Pronto, muito bem almoçado, graças a Deus, essa comida maravilhosa que minha esposa faz. Meu amor da minha vida, Amélia, que inclusive hoje está de aniversário, né, o dia que eu estou gravando o vídeo. Glória a Deus, isso, minha esposa é um presente que Deus me deu. Mas vamos lá, estávamos falando sobre o processo é inevitável. E eu estava compartilhando, né, sobre a questão da minha primeira experiência quando fui correr com esses meus amigos, né, fui correr com esses meus amigos. Eu me recordo que eu falei para eles que eu queria correr os meus 7 km de corrida, né, com todo aquele ímpeto, aquela intensidade, né. Eu sempre fui um cara assim um pouco mais competitivo, né, com todos e inclusive comigo. E esse meu amigo falou, então vamos, né, ele criou ali, ele fez um mapeamento ali com 7 km e fomos correr. Foi engraçado que logo quando eu fui sair correndo, ele falou assim, ó, vai na sua velocidade que eu te acompanho, né. Irmãos, eu saí correndo igual correndo de cachorro, eu saí dando um tiro. Até o Paulo falou assim, rapaz, vai devagar. E aí o Jefferson, não, deixa ele ir pra ele ver até onde ele aguenta. E vai eu todo bonitão lá correndo igual um maluco. Nunca havia corrido. Por isso que eu tô falando do processo é inevitável, né? Mas tudo bem. E tô correndo e meu Deus do céu, comecei a cansar, meu coração batendo lá 192 batimentos por minuto. Eu falei, pronto, agora eu vou morrer aqui. Meu Deus do céu. E na minha cabeça eu tinha passado já uma meia hora de corrida. E malemar havia passado 5 minutos. Mas quem corre sabe do que eu estou falando, ainda mais quando você está correndo a primeira vez. E eu me recordo que eu perguntei pra ele, falei, e aí, já estamos em quantos quilômetros, né? Ele falou, cara, mais um pouquinho fechamos o primeiro. Eu falei, meu Deus, agora, eu falei, hoje eu morro. Pensei comigo, né? Mas sem dar o braço a torcer, permanecer firme lá. A velocidade já havia caído drasticamente, mas tudo bem, eu estava ali sendo agora realista ali com o que eu deveria correr mesmo. E tô correndo, na hora que eu falo assim, poxa, agora eu não aguento mais, eu pensei comigo, né? Perguntei pro meu amigo, falei, e aí, quantos quilômetros? Ele falou, ó, estamos fechando o segundo quilômetro. E eu falei, pronto, eu vou morrer mesmo, de hoje não passa. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o meu objetivo era 7 quilômetros. Só que no primeiro 1 quilômetro eu já quase não dei conta. Quando eu pensei que eu já estava no meio desse objetivo, eu ainda não estava fechando nem o segundo quilômetro da minha corrida. E aí foi engraçado que eu brinco, né, que o meu cérebro, ele falou, preciso parar esse rapaz porque ele não vai dar conta. E ele falou, não vou parar o coração porque senão vai que, né, gere sequelas aí que não se corrija mais. Então minhas duas pernas deu cãibra. Você já teve cãibra na perna? Eu tive nas duas naquela ocasião e eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Sabe por quê? Porque
Porque na hora que deu câimbra nas duas pernas, eu travei na hora que eu quase que eu caí. E detalhe, sabe qual era a quilometragem que eu havia, como dizem, né, os corredores, né, um hábito que nós temos em falar, que é quebrar. Então eu quebrei, né, a minha corrida com 2,4 km, 2 km e 400 metros. Essa foi a minha primeira experiência correndo. Eu te desafio, coloque aqui nos comentários, qual foi a sua primeira corrida, quantos quilômetros você correu? 1 km, 2 km? Eu tenho um primo meu que, meu Deus do céu, aquele homem é doido. Acho que a primeira vez que ele foi correr, eu não lembro agora se foi 10 ou 15 km de bota, irmãos. Você acredita nisso? Tem gente que nasceu pro negócio, parece, né? Não era o meu caso. Mas compartilha aqui comigo. Se você ainda não correu, experimente. Corra essa semana e compartilha aqui comigo no vídeo. Quantos quilômetros você correu sua primeira corrida? Sem parar, ok? Ah, eu caminhei e voltei a correr. Não, corra sem parar. Veja quantos quilômetros vai dar. Mas sabe por que eu estou falando essa história pra você? Porque no outro dia eu fui caminhar com eles, conversei bastante sobre a corrida, né? E eles me ensinaram naquela época que convinha eu correr um dia e caminhar outro para que minha perna pudesse descansar, né? A musculatura da perna, porque a corrida realmente exige bastante ali da força ali do corpo. E beleza, naquele segundo dia, né, eu fui caminhar com eles, no terceiro dia fui correr novamente, no caso era a segunda vez que eu estava correndo. Só que nesse dia eles me orientaram melhor, falaram sobre a velocidade, sobre ali a cadência das minhas passadas, né, a quantidade de passos que eu deveria dar, um pouco mais curto, um pouco mais comprido, como aproveitar melhor a descida, né, não para correr mais, mas para descansar um pouco mais, para suportar a subida que logo viria. Então eles começaram a dar várias dicas, inclusive eu vou fazer um vídeo aqui para o canal, falando sobre as lições da corrida que nós podemos aplicar na vida, que são assim impressionantes, meus irmãos. Não, é impressionante mesmo, é uma pregação de tão maravilhosa que é esse conteúdo. Mas ele me ensinou ali, me deu algumas orientações, me trouxe algumas correções, e naquela segunda vez que eu corri, eu não quebrei com 2.400. Pelo contrário, eu cumpri o alvo, né? Na verdade, o meu alvo era fazer 3 km. Só que naquela ocasião eu fechei 4 km e pra mim foi um grande sucesso. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Só que também na época eu estava muito mais pesado, né? Eu venho aí de um processo de emagrecimento nesse último 1 ano pra cá, né? De dieta, de treino, de corrida. Então eu já perdi aproximadamente aí 25 quilos neste ano pra cá. Tem sido assim uma mudança realmente de estilo de vida e tem sido muito bom pra mim, né? Mas na época eu estava bem mais pesado, aquela dor no joelho, né? Os meus alvos eram realmente mais limitados, né? Ainda mais com a realidade. Depois da primeira corrida eu entendi que o negócio não era como eu imaginava. Mas nessa segunda vez que eu corri 4 km, porque eu tive algumas correções. Algumas semanas depois, corri 5, depois corri 6, depois então eu cheguei num novo recorde pessoal para mim na época, que foram meus primeiros 8 km corridos. E olha que legal essa experiência. Tem que rir para não chorar, né? Eu costumo dizer. Por quê? Eu saí da minha casa e fui até na pista onde nós corremos ali. A pista que eu chamo, né, é um bairro que ainda não tem casas construídas, então é a nossa pista aqui no interior, né? E a gente chama de cabide, porque se você vê o aplicativo lá, o Strava, o desenho que a pista faz quando corremos nela é um cabide. E ela tem exatamente 1 km cada circuito fechado daquele cabide, né? Então naquela ocasião eu saí da minha casa e fui até esse lugar que dá aproximadamente, dá um pouquinho mais do que 2 km, né? Vai dar em torno de 2,2 km, né? E eu cheguei lá para fazer minha corrida, fiz a minha corrida, foi um recorde pessoal, né? O pessoal chama de RP, que é o recorde pessoal que você tem, né? Quando você alcança ali um recorde maior do que você já até hoje fez, pessoalmente falando. E eu bati um novo RP de 8 km. Detalhe, estava voltando para minha casa, cansado demais, porque eu fui no meu limite, né? Na época esse era o meu limite. Como eu falei, né? O processo é inevitável, esse era o meu limite. Hoje já não é mais. Hoje meu limite vai ser outro que eu vou falar para vocês. E daqui a 1 ano, quando eu regravar esse conteúdo, por exemplo, vai ser um outro limite que eu espero compartilhar com vocês também. Escreve aí embaixo então, partiu meia maratona / maratona. Esse é meu alvo para esse ano agora. Fazer uma meia maratona no primeiro semestre e uma maratona no segundo semestre. Em nome de Jesus. É com muita fé em Deus e trabalho duro eu tenho certeza que vai dar certo. Mas vamos lá. Ainda não é uma realidade, mas vai ser. Então fica aqui o meu registro nesse vídeo, né? E eu voltando para minha casa, caminhando, morto, de cansado, né? Porque eu havia acabado de correr 8 km, que para mim havia sido o meu novo recorde pessoal, né? Nunca havia feito tido aquela experiência. Detalhe, eu já havia caminhado 2 para ir, já estava voltando. Então eu estava ali em média de uns 11 km já de movimentação. Ainda não era 8 horas da manhã, né? Era 7 alguma coisa. E aí passa uma pessoa de carro ali perto de mim, eu voltando para minha casa. A pessoa me conhecia, claro, né? Me cumprimentou e falou: "Ê, pastor, tá devagar, hein?"
Irmãos, como eu sou uma pessoa do interior, né? Eu só cumprimentei daquele jeito. Ô! Sabe? Já comentou assim? Ô! Eu cumprimentei a pessoa e eu fiquei até sem meio reação do que falar, sabe? Não falei nada, a pessoa passou devagarzinho. Tá devagar, eu... E sabe o que eu pensei? Quantas vezes, né, nós julgamos, né, o processo, tanto em nossas vidas quanto na vida dos outros? E como que a gente está fadado a errar quando fazemos isso? Não julgue um processo de ninguém, nem o seu. Sabe por quê? Porque aquilo é um processo, poxa. Aquilo ali não é você. Aquilo ali é a situação que você foi posto, né? É um estado que você está, mas essa não é a sua posição permanente, né? Tem um assunto muito maravilhoso que nós já estudamos já algumas vezes. Eu vou trazer aqui no canal em algum momento. Mas é a diferença entre estado e posição nosso, né? O nosso estado é a nossa posição. O estado muda na medida que as circunstâncias surgem, como processo. Mas a nossa posição, ela é única e permanente. Claro que eu estou me referindo no sentido de uma identidade com Cristo, né? É um assunto assim que eu estou falando. Mas naquela ocasião, irmãos, eu fiquei assim, eu não soube nem como reagir, sabe? Eita, devagar, hein, pastor? Mas eu pensei, quantas vezes talvez eu julguei alguém porque eu vi a pessoa aí caminhando devagar, ou pegando muito leve na academia, ou sei lá, qualquer coisa que a gente tem o mau hábito de julgar, né? Você já viu aquele ditado, né? Nunca julgue um livro pela capa? Então, nós entendemos os ditados, mas muitas vezes não entendemos a prática do ditado. Que é isso? A gente julga coisas, nossa, olha aquela mãe, aquele pai que deixou o filho com o celular na mão. Isso não pode acontecer, mas você não sabe como é que foi a rotina do dia da pessoa. Você não sabe como é que tá a saúde mental da pessoa. Você não sabe, poxa. Então para de julgar o processo dos outros, entendeu? Quer um conselho? Não julgue nem o seu processo, porque vai ser injusto. Quanto mais o dos outros, né? Então fica aí o meu conselho pra você. Mas voltando pra cá. E foi engraçado aquela experiência que me fez refletir, né? Mas tudo é um processo. Como eu disse, o processo é inevitável. Foi passando ali as semanas, fui aumentando meu RP. De 8 fui para 10, de 10 fui para 12, de 12 fui para 15, de 15 fui para 18, de 18 eu fiz os meus primeiros 21 km corridos. Até no presente momento, na data de hoje, né, fevereiro de 2025, eu já fiz 2 treinos de 21 km. Ah, pastor, então você já está pronto para ir para a meia maratona? De verdade, não estou. Porque a ideia da corrida não é apenas alcançar o objetivo de quilometragem, mas é alcançar o objetivo e ficar bem depois de alcançar. E, então, assim, é algo que eu aprendi nesse quase um ano pra cá correndo, que não é só alcançar o alvo, é ficar bem depois que alcança. É depois que você terminou a corrida, você continuar respirando bem, você se recuperar bem, você não ficar sentindo dores na perna, dores nas costas. Então, assim, não é só o alcançar o alvo, mas é finalizar bem aquele alvo que você alcançou. Então eu tenho treinado para isso e esse é meu alvo aí para este ano, primeiro semestre, essa meia maratona, e segundo semestre a maratona por completo, e espero conseguir. E torço para que você também trace alvos como esse, porque de verdade, se você perguntasse para mim isso há um ano atrás, eu ia te repudiar, porque nem de correr eu gostava. E hoje um dos meus alvos é correr uma meia maratona e uma maratona, entendeu? Então assim, as coisas mudam. Sabe por quê? Porque o processo é inevitável. Vou te dar um último conselho. Entre de cabeça no processo. Não fica com medo da água fria não, sabe? Já tomou banho em água fria? Entra de uma vez, é melhor. Já pulou numa piscina de água fria? Entra de uma vez, é melhor. Quanto mais rápido, né? Diz os meus amigos de farda. Entra de cabeça. Tem uma fornalha na sua frente? Pula. Vai correndo e pula. Porque haverá o quarto homem lá te aguardando. Tem uma cova cheia de leões? Entra. Como diz a música, né? O Senhor é aquele que faz até um leão jejuar. Se você está diante de um mar vermelho, ou erga a mão para que o mar se abra e você passe de pés enxutos, ou faça como Pedro, sai andando sobre as águas. E se não der, irmão, vai nadar, mas vai de cabeça, sabe? Para com essa preocupação. Eu acho que eu entendi isso, irmãos. O processo é inevitável. Claro que são níveis, né? Eu posso falar que eu entendi isso no nível que eu estou hoje, né? Talvez amanhã eu não vou estar nesse nível. Obviamente, amanhã haverá uma outra capacitação para um outro nível e provavelmente eu vou sentir. Mas faz parte do processo. Você está me entendendo? Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente vê a vida das pessoas e fala, uau, nossa, olha que vida maravilhosa, olha, tão abençoada a família, né? A condição financeira, a empresa, a igreja, sei lá o que você olha como um ponto de referência para você, né? E você olha aquela pessoa que está lá na página 300 da vida. Só que você ainda está na página 30, irmão. Então sabe o que você tem que fazer? Foca em passar a página 30 para 31 primeiro, entendeu? Depois para 32. Tem muita gente querendo viver o amanhã hoje e aí se torna uma pessoa extremamente ansiosa, sabe? Sempre não aprende a desfrutar do hoje, porque a mente sempre está no amanhã, sempre há uma insatisfação.
Eu entendo a ideia da insatisfação no sentido de nós termos alvos e objetivos para nós não pararmos e não nos acostumarmos com o que estamos. Mas tem muitas pessoas que são tão insatisfeitas com a vida que não desfrutam. E sabe qual é o problema dessas pessoas? Se torna um princípio da vida delas. Elas sempre acham que vão se satisfazer com o amanhã. Só que sabe qual é o problema do amanhã? O amanhã nunca chega. Porque quando o amanhã chega, o amanhã se torna o amanhã de novo. Você está me entendendo? Então, desfrute hoje. Existe um processo, passe por esse processo de cabeça erguida. Você vai passar. Olha quantas pessoas que já a Bíblia nos deixa como referência. Olha os processos que já passaram. Olha José, olha Abraão, olha Moisés, olha Apóstolo Paulo, olha Daniel. Olha cada um desses homens, irmãos. O processo que esses caras passaram. E no final deu certo, cumpriram o propósito. Mas o dar certo é muito relativo, né? Como é que você vai me falar, nossa, mas Jesus deu certo? Deu certo. Porque o certo de Jesus foi morrer na cruz. Qual é o seu certo? Isso está se referindo a propósito. Qual é o seu propósito? Ah, não, mas eu não quero isso. Você não está entendendo. A vida mais feliz é uma vida que está dentro de um propósito. Talvez você julgue que ser feliz é a riqueza, né? É o bem material, é esse tipo de conquista natural. Eu acredito que gere sim algum nível de felicidade, como as minhas pequenas conquistas já gerou para mim e para minha esposa. Mas a maior felicidade que realmente me completa é o propósito de Deus. Então o processo te prepara para viver esse propósito, porque é no propósito que nós realmente somos felizes. Sabe onde é o melhor lugar para viver? Ah, pastor, nos Estados Unidos. Ah, pastor, é na Inglaterra. Ah, pastor, é lá ganhando em euro, em libra, em dólar. Não, na verdade não. É bom também, né? Imagina que benção. Ainda mais como é que tá o real hoje, né? Lembrando que esse vídeo foi feito em fevereiro de 2025. O dólar a 6,30 ele chegou. A libra mais de R$7. Talvez isso possa nos chamar a atenção. Mas sabe qual é o melhor lugar para se viver? No centro da vontade de Deus, dentro do seu propósito. Para isso, é inevitável o processo. E só uma pequena observação que eu quero fazer agora no final desse vídeo. Esse vídeo que eu estou falando para vocês, eu já gravei ele. Deu aproximadamente 20 minutos de gravação. E quem grava sabe que cada minuto é um minuto bem trabalhado, né? E quando eu terminei de gravar esse vídeo pela primeira vez, eu fui ouvi-lo, né, para ver se estava ali correto, para que eu pudesse subir aqui no canal. E sabe o que aconteceu? Eu esqueci de ligar o meu microfone. E o vídeo ficou sem áudio. E aí eu confesso que, como um bom ser humano que sou, fiquei com um pouco de raiva na hora. Sabe aquela santa ira? Falei, quer saber? Deixa quieto, depois eu gravo de novo. Mas eu falei, não, tudo bem, eu gravo de novo. Tem pessoas que qualquer limitação já é um problemão, né? Ai, porque beber esse tanto de água eu não consigo. Ai, porque tem que caminhar nessa época do ano tá calor. Ai, porque tem que fazer isso na época do ano tá frio. Ai, porque para de reclamar em nome de Jesus. Vou te dar o conselho final. Entra de cabeça no processo, ok? Ele passa. E quando você termina ele, faz sentido aquela passagem que diz que tudo coopera para o bem. Até as piores coisas da nossa vida vai cooperar para um bem que hoje nós não entendemos, mas um dia você vai entender. E quando você entender, eu espero que você lembre do que eu falei aqui pra você hoje, tá bom? Por favor, tenho um último pedido pra você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e o mais importante de tudo, compartilhe este conteúdo. Ele não pode ficar parado só aqui entre eu e você. Mais pessoas precisam ouvir essa verdade e vai ser através de você compartilhando. Então compartilhe agora. Você pode fazer isso antes de você voltar a fazer o que você está fazendo? Não sei o que você está fazendo. Você está fazendo o quê? Está caminhando? O que você está fazendo agora? Caminhando, correndo, lavando louça, limpando a casa, está estudando, está no trabalho, né? Está no trabalho ouvindo áudio, né? Se você consegue não atrapalhar o trabalho, Deus abençoe. Mas, independente do que você está fazendo agora, pare pelo menos 30 segundos e compartilhe para aí 3, 4, 5 pessoas que você gostaria que recebesse esse conteúdo e fosse edificado, pessoas que você se importa. Sabe, grupos que você zela, que você se importa com as pessoas que estão no grupo. Compartilhe esse vídeo. Amém? Posso contar contigo? Que Deus te abençoe e nós nos vemos em um próximo vídeo. E lembrando, tem mais vídeos aqui no canal, só você acessar aqui o meu canal e você vai poder ser edificado aí com outros temas tão maravilhosos, que são temas que edificaram a minha vida, porque acredite, eu só venho falar aqui pra você algo que realmente me edificou de alguma maneira. Caso ao contrário, eu nem perco tempo. Então, se me edificou, pode edificar você também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.